E aí você vê várias notícias falando sobre enchente no começo do ano, deslizamento no começo do ano, e agora, no meio do ano, você vê também, principalmente o Nordeste, embaixo d'água. Mas será que é o fim do mundo? Não! E eu vou te explicar tudo o que está acontecendo e também como pode cair no seu vestibular. Inclusive, em primeiro lugar, você precisa pensar que todo relevo ele tende a sofrer, ou melhor, a se submeter. Relevo não sofre porque não tem sentimento, então ele se submete a um processo que nós chamamos de pediplanação. Ou seja, a tendência de todo relevo ficar plano. Muitos lugares acabam ficando com enchentes, muitos lugares acabam deslizando, assim como aconteceu em Petrolina, assim como acontece lá no Nordeste, por exemplo, lá no Ceará, porque o governo ele não está presente. Esse é o nosso contexto. Agora, quando nós pensamos geograficamente, no começo do ano, aqui no sul, sudeste brasileiro, acontece mais chuvas e acontece mais deslizamentos porque chove mais no verão. Aqui nós temos um clima de tropical de altitude. Por outro lado, lá no Nordeste nós vamos ter um clima semiárido que é a Caatinga. Mas afinal, o que seria isso? Quando nós estamos falando da Caatinga, nós vamos ter relevo, vegetação e clima. O clima da Caatinga e também do semiárido nordestino, nós temos um verão quente e seco e um inverno frio e úmido. Por isso que agora, no meio do ano, que chove mais lá. Só que não é por isso que nós precisamos falar, então beleza, normal as pessoas ficarem sem casas e tudo mais. Claro que não, porque isso é um problema público, eu ia falar um problema de saúde pública, mas é um problema público, de gestão pública e principalmente, é um problema social que infelizmente a maior parte das famílias acabam vivendo. Então, nós precisamos pensar que o governo já não traz essa infraestrutura para as famílias. Por outro lado, nós vamos ter uma série de questões que já deveriam ser previamente planejadas e até imaginadas pelo governo, só que simplesmente ou por falta de estudo, principalmente falta de estudo de uma pesquisa científica sobre o estado ou sobre o município, ou então por uma negligência política mesmo, por você não querer preferir alocar recurso, até mesmo pela incapacidade do governo atuar dentro das periferias ou dentro das áreas mais periféricas, das áreas que não são consideradas nobres, fazendo com que essas pessoas elas fiquem abandonadas e elas fiquem nas mãos dos traficantes. Então, em primeiro lugar, vamos pensar no deslizamento. O deslizamento ele acontece quando você retira a vegetação da encosta de morros, você instala casas sem nenhum estudo prévio, tá bom? Claro, porque a população que não tem dinheiro ela não vai conseguir pagar, certo? O que vai acontecer? A água ela vai começar a bater no solo, infiltrar em sua parte e a outra vai remover uma camada de cima que nós falamos que é uma erosão laminar. Mas não se esqueça que antes desse processo de erosão, nós vamos ter também dois outros processos que nós chamamos de intemperismo. O primeiro que é o intemperismo físico, ou seja, a água bate na rocha, ela vai quebrar a rocha e depois essa água ela vai ficar acumulada nas rochas, alterando quimicamente o que nós chamamos de intemperismo químico. A erosão é nada mais nada menos do que o transporte dos fragmentos rochosos lá de cima até as partes mais baixas. E agora que nós entendemos então o que aconteceu no Rio de Janeiro no começo do ano, que infelizmente isso é bastante normal por causa do processo de pé-de-planação, lembre inclusive lá do cavalo do pica-pau, o pé de plano, tá bom? Geralmente a galera lembra quando eu falo disso. Já no Nordeste, acontece a chuva no meio do ano. E não é o fim do mundo. Por quê? Porque você vai ter a atuação da massa equatorial atlântica e massa equatorial continental. As duas cercando o Nordeste, por isso que vai chover um pouquinho mais nessa região. Só que esse um pouquinho a mais vai fazer com que as áreas extremamente impermeabilizadas, ou seja, o solo ele não acaba permitindo com que essa água infiltre, faça essa água acumular. Lógico que o processo de laninha que faz no Nordeste chover mais do que o normal também contribui. E aí o que acontece? Nós vamos ter essa chuvarada toda, a água acumula e muitas famílias acabam ficando sem nenhuma casa porque infelizmente suas casas elas ficam nas áreas mais baixas. E aí, pensando um pouquinho na crítica e na atualidade, quando nós estamos falando de segregação socioespacial, nós precisamos lembrar que a separação da população, da sociedade dentro do espaço.
Ou seja, os pobres eles vão para as periferias, ou seja, para as áreas mais distantes do centro, e os ricos eles ficam na parte onde você tem uma boa infraestrutura. A defesa é que justamente eles podem pagar por essa infraestrutura, mas será que a maior parte da população pobre ela não tem direito? Será que essa população pobre ela precisa sempre enfrentar os problemas? Essa população, inclusive, que ela precisa, que ela carece de dinheiro e ela precisa das políticas públicas, infelizmente é essa população que não é atendida. E aí o que acontece? Abre muita brecha para o tráfico. Vou só abrir aqui um parêntese para você saber o porquê o governo ele não pode atuar nas favelas. Porque quando você tem... Isso é uma treta gigantesca, tá bom? Isso é um assunto extremamente polêmico. Quando o governo ele começa a atuar na favela, dando infraestrutura, saúde, educação e tudo mais, aquela área começa a especular. E dentro das favelas, nós temos as casas próprias, mas nós também temos aluguel. Inclusive, quando você tem... Aqui em São Paulo, tá bom? Quando nós temos a favela, nós temos, por exemplo, aluguéis que vão de R$400 até R$1.000. Esses R$1.000 são nos barracos e nas casas que ficam mais perto das infraestruturas urbanas. Já esses R$400, R$600 são no meio das favelas. Por que eu estou falando isso? Porque imagina só com a escola e com os hospitais dentro dela. Ah, Arnaldo, então você está falando que isso precisa continuar, que as favelas precisam continuar? Óbvio que não, mas nós precisamos com que o governo ele haja com inteligência e é isso que está faltando. Ou seja, o governo ele prefere se isentar, falar não, mas olha só, isso não é minha responsabilidade, por isso que, olha só, aquela população está lá, mas não deveria. Tanto é que nós chamamos de ocupação irregular. Então, se a população está lá, ela tem que assumir que ela também tem esses pontos de fragilidade e ela que se vire. Esse é um problema muito sério, ou seja, você tem a maior parte da população brasileira e, infelizmente, olha só esse dado bem real e oficial, tá? É oficial mesmo, tá? A maior parte da população brasileira viveu com R$1.320 em 2021. Pouco dinheiro, não é mesmo? Pois é. Então, com essa renda bem baixa, né? Com o aumento do preço de combustível, de alimento e tudo mais, como que essa população ela ainda pode se preocupar em perder ou melhor, como é que essa população ela vive e ainda preocupada em salvar os seus eletrodomésticos e tudo mais, além de comprar os alimentos da sua casa. Pois é, né? Então esse é um problema bem sério, que inclusive o seu vestibular, ele pode cobrar. Belezinha? Grande abraço, bons estudos, já aproveita, curte aqui o vídeo e se inscreve no canal. Falou, vestibulando, vestibulanda!